vou ver aí o que acontece com a questão, continuando, seja culturalmente adequado. Muitas pessoas não entendem que a cultura é algo beneficial também. Obviamente, a cultura está corrompida pelo pecado, assim como a religião, como todas as nossas interpretações de eventos, do que seja, está corrompida, está afetada, está influenciada. Qualquer palavra que você queira usar, não estou usando essas palavras de uma maneira negativa, mas é uma realidade. Por exemplo, seja culturalmente adequado. A questão da vergonha no mundo ocidental e da honra no mundo oriental. Salvar o rosto, né, a face, ou preservar a honra. Não colocar uma pessoa no foco, publicamente. E a questão da culpa e da inocência também, o culpado e o inocente. Nós, no mundo ocidental, temos a questão de culpa e inocência. No mundo oriental, é a vergonha e honra. Então, são maneiras diferentes de lidar. A culpa e a inocência é muito mais individualista. A vergonha e honra é muito mais pública. Nós temos que entender isso. Pessoas são extremamente envergonhadas do público, de ser expostas publicamente. Isso é no Ocidente aqui. No Oriente, ela perde a honra. Ela é colocada numa situação altamente vergonhosa, perde a honra, perde o status, perde o reconhecimento, perde tudo. Por isso que muitos se suicidam, por causa da preservação da honra. Então, como não podem continuar, tem que se suicidar, porque foi colocado publicamente, foi aberto o seu problema. Direto versus indireto, já falamos. Não precisa ser sempre direto. Seja indireto. Mesmo no casamento, você vai resolver um monte de problemas quando você é indireto, você faz perguntas, você ajuda, você, em vez de fazer uma declaração, cante uma música. Use intermediários, use uma pessoa conhecida de confiança. É uma abordagem de retroceder, ou seja, dar um passo atrás, como eu mencionei antes. E qual o estilo de gestões de conflitos será mais eficaz? Qual é o estilo que é bíblico? É só usar Mateus? Se alguém pecar, vai ter com ele e fala para ele, se não mudar, leva uma testemunha, se não, leva para a igreja, e daí disciplina e o entregue a Satanás, como tem um verso bíblico. Temos que cuidar. Jesus usa diferentes maneiras de resolver conflitos ou situações pecaminosas. Ele usa diferentes histórias, diferentes parábolas, diferentes maneiras de resolver aquele conflito naquele momento. Esta etapa, né, no caso, a avaliação de conflito, visa obter uma compreensão mais clara e profunda da origem, natureza e dinâmica do conflito em questão. Inclui não apenas a coleta de informações e evidências sobre o conflito, algumas perguntas estão relacionadas sobre isso, mas também a interpretação e a avaliação das informações coletadas. Nem sempre as informações, ou essa coleta, esses dados, a evidência, ela é verdadeira. Então, te cuida muito nessa questão. Cuidem-se, queridos. Nem sempre a evidência é verdadeira. E depois tem o outro passo, a interpretação e a avaliação dessas informações coletadas. Que tipo de avaliação eu faço? Que tipo de interpretação é feito? Como que eu tenho uma percepção sobre essa realidade? Conflito como um desacordo por meio do qual as partes envolvidas percebem uma ameaça às suas necessidades, interesses ou preocupações. É o que, baseado nessas outras coisas, o interesse, a necessidade, a preocupação, a avaliação, a percepção, a interpretação que nós damos sobre a situação, né? Os dados que nós temos que avaliar também. E, no caso, vem a questão da discordância, diferenças de opinião em relação a certos fatos, diferentes interpretações da realidade, etc. Há discordância quando há uma comissão, por exemplo, para resolver um problema. Há diferentes opiniões, mesmo que seja um item simples. Que tipo de cor nós vamos pintar a igreja, ou que tipo de móveis será usado. Não é uma questão de princípio moral eterno. Não é uma questão que envolve a moral. E nós temos a coleta de dados, nós vemos a cor, o contexto, o material que vai ser usado, etc. A gente faz uma pesquisa ampla sobre isso. Quando é para resolver problemas morais, muitas vezes a gente baseia a nossa história em
ditos, ou seja, segunda mão, informação de segunda mão, de terceira mão e etc, etc, etc. Por isso que eu tenho uma frase que muitas vezes eu tenho usado nesses últimos, talvez, 2 anos. Quando nós estamos com as pessoas, visitando as pessoas, sofrendo com elas, nos envolvendo com elas, nós não fazemos fofoca delas, porque a gente sofre com elas. Porque Jesus nunca faz fofoca de nós para o Pai. Eu acho que é um princípio extraordinário. Quando nós estamos pertinho, agora eu estou falando perto fisicamente, e Jesus fez isso, Emmanuel, Deus conosco, fisicamente, juntinho. Nós, ao estarmos perto fisicamente das pessoas, visitando-as, conversando com elas, ouvindo os seus dramas, os seus conflitos, os seus desafios, nós não temos coragem de fazer fofoca delas para outros. E isso acaba um monte de conflito, quando você está perto. Agora, quando a gente ouve de terceiros, de quartos, de segundos, etc., e a informação já é distorcida com interpretações variadas, aí você não vai conseguir resolver um conflito. Partes conhecidas, conhecidas e desconhecidas, ameaças percebidas, ameaça antecipada ou esperada. Por exemplo, essa questão de nós sabermos, de nós conhecermos ou desconhecermos, nos leva a entendermos quais são as ameaças percebidas. E as ameaças podem ser antecipadas de um conflito. Nós podemos evitar um tremendo conflito ou ajudar a resolver um conflito quando a gente sabe que tipo de ameaça você vai ter. A questão das necessidades, interesses ou preocupações. Cada um tem uma necessidade. Cada um tem um interesse ou conflitos de interesse. Eles podem ser tangíveis, por exemplo, dinheiro, comida, água e outros recursos, ou intangíveis, por exemplo, sentimentos de segurança, amor ou vingança. Esses dias aqui perto da Andrews, uma esposa, como é que foi a questão? Uma esposa mandou matar o namorado do marido, do ex-marido dela. Veja só, a namorada, desculpa. Uma esposa, a ex-esposa, pagou alguém, se não me engano, $30 mil, alguma coisa, aqui pertinho no nosso município. Uma ex-esposa pagou alguém para matar o seu ex-esposo. Desculpa, matar a namorada do ex-esposo. Interessante mesmo o caso. Por quê? Porque são questões, ameaças, né, de necessidades tangíveis, aí, a questão do dinheiro e a questão também do sentimento, vingança. Um amor frustrado e uma vingança direta. Não sei qual foi o resumo da história, mas eu sabia que essa ex-esposa estava na cadeia. Continuemos aqui sobre algumas bases de classificação de conflitos. Vou começar aí, o conflito é macro e micro, né, a escala de conflito, o contexto do conflito pode ser político, cultural, organizacional, econômico, ideológico, né? Muitos conflitos são ideológicos, o que eu creio, qual é a minha perspectiva, eu acredito nisso. Outros são econômicos, culturais, obviamente também ideológico está com religioso. Tem a motivação, as necessidades, né, por detrás do conflito, são materiais, recursos materiais, necessidades sociais, qual é a minha posição, a minha função, o poder que eu exerço, e também as necessidades culturais, espirituais, os valores, princípios, as ideias que tem por detrás de conflitos, né, na base, como classificamos o conflito. A intensidade do conflito, ele é rápido, impetuoso, ou ele é devagar? Ou ele vai te matando aos poucos? Esses dias, até o meu irmão aí que trabalha no NASP, o Martin, falou, é melhor a gente ter um golpe rápido e parar com o conflito do que ter um golpe contínuo que nos destrói ao pouco e é longo a situação. Uma coisa que eu aprendi muito interessante o que ele falou, não foi exatamente essas palavras, mas eu estou parafraseando. A consequência do conflito, ele pode ser construtivo se houver resolução e se as forças e sabedoria forem focalizadas na construção, né, do conflito, e pode ser destrutivo. O uso de violência, conflitos violentos
e não violentos. Aí, guerras, e etc, etc. Como ele é apresentado, né, de uma maneira manifesta, direta, ou é latente, né, de certa maneira indireta. As partes do conflito, diferentes partes ou grupos, né, global, intrasocial, intergrupo, interpessoal e intrapessoal, né? E também um conflito que dura pouco tempo e muito tempo. Aí é mais ou menos a classificação do conflito. Desculpa, não pude traduzir. Depois nós podemos tentar fazer lista de possíveis conflitos. Aqui eu estava pensando que a gente poderia dividir em grupos, né? Em chats aí, individuais, daria um tempinho para a gente pensar, fazer uma lista e possíveis soluções para o conflito, sem criticar ou avaliar nenhuma das sugestões no momento. Depois, revisar e avaliar cada uma dessas soluções possíveis e destacar aquelas que você considera que são mutuamente aceitáveis dentro dos grupos que trabalhariam juntos. E escolher a solução que você concorda que funcionará melhor, que serão mais mútuas, realistas, específicas, né? E que, então, aí, destas soluções, nós deveríamos abordar os principais interesses de ambas as partes, ou seja, para que haja resolução, então ambas as partes têm que estar de acordo. E daí, como colocar plano em ação para resolver conflitos? Em termos nacionais, muitas vezes você tem governos resolvendo junto com os seus estados, né? Internacionais, há acordos entre países diferentes, e vocês podem ver isso nas notícias, né? Agora, na presidência do presidente Trump, né, sem entrar em política, só descrevendo, obviamente, ele estava mais interessado em aumentar, em ajudar a produção americana, sem muita preocupação com cuidar do meio ambiente. O governo Biden continua preocupado com a produção americana, especificamente, mas ele está bem mais preocupado com o meio ambiente, né, a emissão de gás e tal, e voltou a entrar em acordos com outros países. Questão de prioridades e questão que tem a ver também com ideologias, com o que a pessoa crê, o líder crê, ou a bancada que o protege ou que o apoia quer. Alguns métodos, né, de gestão de conflito que se contrastam. Dizem que os ocidentais geralmente usam métodos diretos para lidar com o conflito, enquanto a maior parte do resto do mundo tende a usar mais os métodos indiretos. O Brasil é uma mistura. O Brasil gosta de ser indireto, mas, ao mesmo tempo, também tem muita coisa de usar o método direto. Você concorda ou discorda? Por quê? Qual o método mais bíblico? Direto ou indireto? Interessante. Será que um é mais bíblico do que o outro? Rapidamente eu poderia simplesmente responder dizendo não. Depende de como ele é usado, se ele é usado para edificar, para trazer união, para que as partes se reconciliem, e a conclusão é mais ou menos isso, trazer glória a Deus, né? A honrar o nome de Deus, etc. Aqui temos vários textos bíblicos sobre a questão de alguns princípios que nos ensinam sobre como lidar com conflitos e diferenças. E uma pergunta que eu deveria fazer para você, que eu coloquei aí, o que é importante para Deus, de acordo com essas passagens? Às vezes a gente está muito preocupado com dinheiro, com aparência pessoal, com posição, isso é uma realidade da vida do dia a dia. Mas o que é importante para Deus? Outra pergunta que eu faço nesse contexto agora é: como posso ser eu parte da solução? Né? Então, o que é importante para Deus e como eu posso ser parte da solução? Vamos para alguns desses versos. O que é importante para Deus? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Isso é um princípio.
É importante para Deus a gente ter paciência e ignorar, relevar as ofensas dos outros. Depois, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente. Tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Aí, vivam em paz. É difícil viver em paz. É difícil ter um pensamento de harmonia, de estar em unidade de pensamento. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que é importante para Deus? O Espírito Santo foi usado aqui para ajudar o profeta, o apóstolo, a escrever o que ele está escrevendo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O que é importante para Deus? Isso são pequenos mandamentos. Livre-se de toda amargura. Livre-se da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como da maldade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Pedro, ou eu sou de Paulo, ou eu sou de Pedro, e eu ainda sou de Cristo. De Apolo, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então veja só, olha o que é importante para Deus. Aí estão algumas passagens. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem o que é fraco. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil resolver conflitos, gente. A gente precisa do amor, do poder, da operação do Espírito Santo na nossa vida. Assim como não é fácil entender as Escrituras, nós precisamos do Espírito Santo e precisamos de tempo. Alguns dizem que a melhor ferramenta para estudar as Escrituras é o tempo. Porque todos nós temos o mesmo tempo. E quanto mais tempo nós usamos ao estudar as Escrituras, mais nós vamos discernir esses princípios e ver a operação do Espírito Santo na nossa vida, inclusive. E daí vai ser mais fácil de resolvermos conflitos. Ao sermos mediadores de Deus, né? Porque Jesus reconciliou com Deus o mundo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Aceitar uns aos outros, como Cristo nos aceitou. E João, né, a oração de João em favor dos seus filhos, daquele que ele salvou. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. A questão da unidade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que sejam um. Isso é um desafio. Então, estão aí algumas coisas para nós refletir. Estou talvez indo um pouquinho mais para o fim. Refletindo sobre alguns aspectos. Até que ponto estou investindo ou envolvido no relacionamento neste conflito? Por que eu tenho que estar envolvido nesse conflito ou nesse relacionamento? Qual é a importância desse assunto para mim? É uma questão de salvação, uma questão de vida e morte? Tenho energia para esse conflito? Ou vou gastar toda a energia, vou ter dor de cabeça, vou ter úlcera e etc. Estou ciente das consequências, potenciais consequências desse conflito? Estou pronto para lidar com estas consequências?
Quais são as consequências se eu não me envolver nesse conflito? Será que as pessoas precisam que eu me envolva? A maioria dos problemas da vida se resolvem mais ou menos por eles mesmos. A gente não precisa aumentar os problemas, criar um drama, ou potencializar os problemas. Se você manter a paciência, o silêncio, muitos dos conflitos se resolvem por si. E resultados, pergunta para nós analisarmos como deve ser o resultado. Será Deus glorificado? A unidade será preservada? O crescimento da igreja ocorrerá, o meu crescimento ocorrerá, o crescimento dos filhos de Deus ocorrerá e do seu reino? A igreja será edificada, estaremos edificando o corpo de Cristo? Considerar os outros melhores, superiores a você mesmo. E conclusão, devemos lidar com o conflito de uma forma que preserva a unidade, mostra a aceitação, estou aceitando essa outra pessoa, essa situação, e valorize as pessoas, traz glória a Deus e é culturalmente apropriado. E como já mencionei antes, né, culturalmente existem diferentes maneiras de tratar o conflito, isso são algumas só, tem outras maneiras, conforme seja necessário, diferente também do mundo ocidental, preservando a honra, evitando a vergonha pública, ser direto, e no caso, ser também indireto, ou tentar ser indireto a maior parte do tempo, usar intermediários, e usar uma abordagem de retroceder, ou dar um passo para trás. Jesus mesmo disse, eu teria muitas outras coisas para falar com vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. Eu acho que muitas vezes nós resolvemos conflitos e não trazer o assunto nesse momento, agora. É muito prudente esperar. Se nós formos direto, vamos resolver agora, tem que ser resolvido agora e ponto final, nós podemos causar um dano muito grande. Lembre-se que a Bíblia também fala que o joio cresce com o trigo, para aquela pergunta que foi feita sobre a questão, muitas vezes, a pessoa não reconhece as faltas morais, os problemas morais, sempre não aceita que é ele, que é os outros. Às vezes o tempo e a sociedade ao redor da igreja vai dar uma solução para o problema. Às vezes não é a comissão da igreja, às vezes é uma corte, é um tribunal. Então, professor Robson, eu vou terminar um pouquinho antes,